Evangelho, terça-feira da 16ª semana do Tempo Comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, enquanto Jesus estava falando às multidões, sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora, procurando falar com ele. Alguém disse a Jesus: Olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo. Jesus perguntou àquele que tinha falado: Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, Jesus disse: Eis minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Terça-feira da 16ª semana do Tempo Comum, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje a Santa Liturgia nos entrega a conclusão do 12º capítulo do Evangelho de São Mateus, o mesmo Evangelho que ouvimos sexta-feira passada na festa de Nossa Senhora do Carmo. Hoje o Evangelho retorna para nós e temos a chance de olhá-lo dentro da sequência do Evangelho de São Mateus, enquanto na sexta-feira o olhamos e fizemos a nossa meditação à luz da memória de Nossa Senhora do Carmo. Hoje podemos tomar nas mãos o Evangelho seguindo o itinerário da meditação que tem nos acompanhado a respeito do 12º capítulo, que ficou um pouco mais fracionado, do que os capítulos anteriores. Bom, a partir da meditação que fizemos ontem, o Evangelho de hoje ganha uma percepção, não diria nova, mas renovadora, porque vocês recordam da meditação de ontem? O público que estava em interlocução com o Senhor eram os mestres da lei. E ontem vimos como o diálogo foi um diálogo tenso, mas ao mesmo tempo tivemos a oportunidade de recolhermos das palavras de Jesus um convite a todos nós a um caminho de testemunho do ressuscitado. E ao mesmo tempo vimos a tragédia da escolha feita pelos mestres da lei. Tivemos também a possibilidade de perceber que, apesar de tudo, ao declarar diante dele as verdades, assim como o padre fazia referência ontem, não apenas a libertação do ventre do grande peixe, mas também a conversão dos ninivitas e a atitude da rainha do sul, Jesus, de certa forma, abre as portas da conversão para eles. É importante a gente ter isso claro. A escolha que eles estavam fazendo, que se manifesta através dos atos, por isso a imagem anterior do Senhor entre a árvore e os frutos, diante dos fatos, diante dos atos que eles praticam, isso manifesta a escolha que foi feita. E essa escolha é uma escolha de ruína, uma escolha de destruição para cada um deles. A única coisa capaz de tirá-los desse caminho da desgraça e da ruína é o chamado de Deus à conversão. E o anúncio da verdade feito por Jesus, ao mesmo tempo que declara a ruína que eles estão construindo para a própria vida e onde precipitarão diante da ressurreição de Cristo, condenados, ao mesmo tempo é um chamado. Bendito seja Deus que, na continuação, alguns tenham se convertido, porque se renunciam à verdade até nesse momento, a condição deles será muito pior do que a de agora. E a gente poderia ficar diante dessa meditação com um certo, digamos assim, não mau aspecto, mas uma certa tristeza, dentro de nós. Sim, é verdade, a tristeza por ver
essas almas que foram chamadas por Deus à salvação eterna escolherem um caminho da condenação. Sim, isso é digno de tristeza e também de atos de amor a Deus pelo desamor realizado por eles, como já falamos nas orações de reparação, que somos todos chamados a cumprir por amor ao Senhor. Mas ao mesmo tempo pode trazer aquela falta de sabor, né? Aquela sensação de que as coisas vão mal. E quando a gente olha à nossa volta, são tantas as pessoas que demonstram indiferença ao que Deus fala e pede, né? Quantas vezes vemos homens e mulheres que consomem a sua vida nas bebedeiras, na busca da própria satisfação, que acreditam que abandonando suas casas e suas famílias vão encontrar um significado para a própria vida, ou então que desprezam tudo aquilo que com tanto carinho a família recolheu e ofereceu por amor deles, para que pudessem construir uma vida digna, né? E esses sinais, essas realidades que nós vemos, podem ir, de certa forma, minando a nossa esperança. E quando vemos o texto de ontem, isso pode parecer, digamos assim, mais evidente, né? De fato, é tanta gente que não quer saber de Deus. Caramba! Aí, olha o que São Mateus faz com a gente. O último trecho, ou seja, na sequência de tudo isso, nós estamos vendo a multidão que praticamente aprisiona Jesus dentro de casa, porque era tanta gente, como vai narrar Marcos e Lucas, que a casa estava lotada, não dava para entrar ninguém. Tudo bem que as casas não eram grandes naquela época, mas a multidão era tamanha que alguém consegue chegar até Jesus e falar com ele. Senhor, sua mãe e seus irmãos estão aí e querem lhe ver, lhe procuram. Olha, meus irmãos, olha aí a multidão dos homens e mulheres que buscam a Deus. Em meio a tantos daqueles que, por desgraça, agem como os mestres da lei agiram, também existe uma multidão de homens e mulheres que buscam ouvir a voz do Senhor. E aqui eu queria chamar a atenção de vocês para um gesto que nós já fizemos referência em outras meditações, mas que hoje ganha esse valor a mais. Jesus estende suas mãos. E, versículo 49, e apontando para os discípulos, com a mão disse. Então aqueles que estão ali não estão somente por uma curiosidade. Foram alcançados em italiano se diz stupore, né? Ficaram assim encantados, fascinados diante das ações do Senhor, diante das palavras do Senhor, e esse espanto, mas num sentido positivo da palavra, leva-os até Cristo e abre no coração deles a pergunta: quem é esse que está diante de nós? A pergunta que leva ao acolhimento. Lembra que esse mesmo espanto, né, esse mesmo stupore, que é usado em italiano, que é esse espanto no sentido positivo, né, quando você é surpreendido por uma coisa muito, muito, muito grandiosa, muito significativa, que abre a pergunta: mas quem é esse? Para os seus concidadãos de Nazaré levou o escândalo. Mas para tantos de Cafarnaum, de outros lugares, essa pergunta abriu-os para o caminho da fé. Enquanto outros, diante do espanto dos gestos de Jesus, preferiram negar os sinais de Deus, como também os mestres da lei negaram em absoluto, tantos outros se colocam a pergunta: quem é esse homem? E aproximando, escutam a sua palavra e ouvindo, creem no seu nome. Então jamais esqueça, meu irmão, minha irmã, que a multidão dos que ouvem a Cristo, ela é
muito grande. E nós precisamos alargar essas fileiras, sempre pela oração. E, obviamente, pelo anúncio incessante do Evangelho, pelo cumprimento da missão que nós temos visto ao longo. Uma coisa boa das nossas meditações é que a gente sempre trabalha com muitos elementos práticos. A gente sempre procura trazer o Evangelho para a vida concreta, né? do dia a dia, para percebê-lo no acontecimento da vida, né? E nessa experiência, ao longo das últimas semanas, estamos descobrindo como é que a ação missionária da igreja acontece no nosso exercício cotidiano da vida batismal. Quando rezamos com a nossa família, quando estamos no nosso ambiente de trabalho, quando cumprimos o nosso papel como cristãos na sociedade, no nosso modo de ser cristãos, que é muito específico, não é de qualquer jeito, não é como queremos nós, mas é como nos ensina o Senhor, como nos revela e nos testemunham os santos, como aprendemos dos nossos antepassados, que nos instruíram na fé, mas como também conseguimos perceber, diferente deles, crescendo na experiência de fé, atitudes melhores. Como assim, padre? Muitos de nós, por exemplo, temos a chance de compreender hoje melhor a devoção que nossos pais e avós viviam. Falamos disso em uma meditação, né? Recebemos deles o testemunho de como praticar as devoções. Eles não sabiam nos explicar, talvez, com tanta clareza, a profundidade, o significado daquelas devoções enquanto expressão, digamos assim, cristológica da nossa vida batismal. Pronto, usemos uma expressão bonita, né? Mas nos ensinaram o caminho da devoção ao Sagrado Coração de Jesus, por exemplo, né? E nos mostraram como se vive. E nós, hoje, tivemos a chance de compreender um pouco mais o significado teológico daquela devoção. Tivemos a chance de entender um pouco mais a centralidade daquela devoção na nossa vida, para que a gente consiga ter um testemunho de fé mais vibrante. Está entendendo? Eles, com menos compreensão, vibravam intensamente na fé, a vivência daquela devoção. E, por exemplo, nos momentos difíceis, confiavam, vou usar a expressão cegamente, ao coração de Jesus, suas dores e tudo nele esperavam. E não restava dúvidas para a gente a respeito da firmeza de fé do coração do nosso avô, da nossa avó, de um pai, de uma mãe, que assim fazia. Ainda que ele tivesse pouquíssimas palavras para dizer sobre aquilo e nos dissesse somente: faça isso, olha, na sua casa, que eu lembrava para vocês, né? Até uma história de família. Coloque sempre a imagem do Sagrado Coração de Jesus para que Deus proteja a sua casa. Eu não sabia falar sobre as promessas, as 12 promessas do Sagrado Coração de Jesus, mas sabia dizer isso com muita clareza e confiar nele. Hoje nós já compreendemos as 12 promessas, aprofundamos mais, fomos mais longe no entendimento. E essa graça que o Senhor nos concede é para que sejamos mais fortes na fé. Entende? E para que a gente consiga transmitir essa prática e levar os nossos filhos e netos, ou seja, as próximas gerações, a consolidarem um testemunho de fé ainda mais intenso. Então, como é importante, né, colocarmos isso, e aproveito aqui esse parêntese para recuperarmos esse dado que é fundamental para nós. Então, estamos aqui diante do Evangelho vendo essa multidão que se aproxima do Senhor, que busca o Senhor, que quer compreender o que o Senhor está dizendo, que estão diante do ensinamento do Senhor e querem acolher. E olha que graça que nós
também somos parte com eles nessa caminhada. E ao caminharmos, crescendo na fé, cumprimos o exercício missionário da igreja e anunciamos com a vida Cristo Jesus por onde passamos. E dessa forma vamos chamando os homens e as mulheres do nosso tempo a uma experiência de conversão. E como é importante que isso aconteça. Como é importante que isso aconteça. Por isso, em alguns momentos pode dar a parecer que aqueles que se opõem a Cristo estão um passo à nossa frente. Não caia nessa confusão. Não caia nessa armadilha do entendimento. Quem está com o Senhor caminha e voa como águias. Caminha a passos velozes e voa como águia. Lembrando a imagem do Salmo. E é dessa forma que nós somos chamados a sermos no mundo presença de Cristo. E somos aqueles a quem o Senhor estendeu a mão para dizer: esses me buscam, esses vieram até aqui. Minha mãe e meus irmãos são todos aqueles que fizerem a vontade do meu Pai que está nos céus, que estiverem unidos a mim, no ouvir, mas sobretudo no viver a vontade do Pai, no colocar a sua vida para servir a Deus e para cumprir aquilo que Ele nos pede. E ontem falávamos a respeito desse cumprimento, e anteontem falávamos ainda, no domingo, vocês lembram da imagem dos 3 frutos, da atitude de Jesus que recebe os discípulos, e falávamos da forma como somos chamados a cuidar da nossa família, cuidar da nossa pastoral, cuidar daqueles que estão à nossa volta, e nesse cuidado nós vamos colocando sempre ao centro a ação evangelizadora da igreja, ou seja, vamos deixando o nosso coração sempre pronto diante da urgência de anunciar o nome de Jesus e de viver Cristo. Então, o Senhor estende a mão para aqueles que o escutam, em gesto de acolhimento e de confirmação de que a palavra e a vontade do Pai, que estão sendo ouvidas e cumpridas no coração do Filho, são agora entregues em favor de cada um daqueles que ali estão. De maneira que no mundo se estabelece a regência de Deus. E é Cristo quem triunfará sobre todo o mal, sobre toda a mentira ou dispersão que possa acontecer. Eu queria dividir com vocês as palavras desse monge trapista. Não é muito conhecido de todos nós, mas se chama São Rafael Arnaiz Baron, mas é um santo do nosso tempo. Nasceu em 1911, mesmo ano que nasceu meu falecido avô. E partiu em 1938. Jovem, não é mesmo? Bem jovem. Esse monge trapista, escrevendo em um de seus diários, um de seus escritos espirituais, a gente bem próximo da época de sua morte. Olha que bonito. Um homem que desde a sua juventude consagrou a sua vida a amar ao Senhor, escutando a voz do Senhor, se lançou ao recolhimento da vida contemplativa reclusa da trapa, que é a expressão da observância mais austera da regra de São Bento. E com tanta delicadeza ele escreve, mas ao mesmo tempo com tanta intensidade. Ao ouvirmos as palavras dele, olhemos para a nossa experiência pessoal, né? Eu como sacerdote, você como pai de família, como mãe de família. É claro que a sua dinâmica de vida, a minha dinâmica de vida em relação à do irmão nosso trapista, ela é bem distinta, né?
Mas a experiência de vida dos nossos irmãos trapistas deixam para a gente um sinal muito importante. Na vida deles não falta o recolhimento com Deus e o silêncio orante. Rapaz, isso é fundamental para todo mundo, não só para eles. E eles dão um banho na gente, hein? É bem verdade que nós temos muitas outras coisas com a qual nos ocuparmos, distinta deles e coisas para as quais eles renunciaram, né? Para seguir o Senhor. Então, eles não têm uma família, não têm uma casa para cuidar, não têm contas para pagar, não precisa sair para empenhar 8 horas do seu dia no ambiente de trabalho, que vai consumir outras 3 horas de deslocamento e mais outras, quem sabe quantas horas, para poder fazer uma refeição e se recompor, seja da partida, seja após a chegada, né? E bom, mas em contrapartida, eles têm um sistema de vida muito austero. Porque trabalham e ao mesmo tempo vivem a vida de oração e de recolhimento. A Trapa tem por característica ser uma realidade da vida monástica onde a austeridade marca, né, o estilo de vida. Então, além do silêncio absoluto entre eles, que pode ser rompido só por uma necessidade de ofício, ou então pelo pedido do abade em algum empenho para alguma conversa ou para algum serviço, durante o inteiro dia se dedicam ao cuidado de toda a trapa, ou seja, de toda a comunidade, dos cuidados desde da manutenção aos cuidados em geral, e o trabalho que traz o sustento para a própria trapa. Aqui nós temos uma trapa pertinho de onde eu moro, que é a de Trefontane, onde tem um lugar que a igreja onde São Paulo foi martirizado, construída sobre o lugar do martírio de São Paulo. E ali os monges se ocupam da produção de chocolate, licores que são medicinais, produção de azeite, e também tem uma antiga cervejaria que produz um tipo de cerveja que não se encontra em nenhum outro lugar do mundo, que é feita com a infusão de folhas de eucalipto. Uma cerveja com tratamento diferente, que tem mais de 300 anos de história, e só a plantação de eucalipto deles já supera a mesma linhagem de eucaliptos. Eles mantêm há quase 200 anos, ou mais de 200 anos. Então, é um trabalho muito cuidadoso e com o objetivo de oferecer às pessoas aquilo que é o fruto do serviço deles, né? São homens de grande formação humana e intelectual e que estão ali, vivendo de maneira recolhida e em silêncio. Acordam às 3h pouca da manhã para as primeiras orações do dia. E olha que ensinamento que ele dá para a gente. Não se improvisa, né? A gente tem que arranjar a hora para rezar. Mas para a gente conseguir acordar às 3 da manhã, a gente tem que ser muito cuidadoso sobre como a gente investe o tempo ao longo do nosso dia. Senão não vai ter homem que vai levantar 3 horas da manhã para rezar, 3h40 para rezar. Não tem como. Então você tem que ser muito diligente e precisa saber escolher com que coisas você vai gastar bem o seu tempo. Escolher gastar bem o tempo que você tem todos os dias, porque ele é um dom de Deus. E se tem uma coisa que a gente não consegue comprar ou pegar de volta é o tempo que passou, percebe? Então, se a gente vive mal o tempo que a gente tem, a gente vai recolher mal os frutos desse tempo que recebemos. E os frutos do tempo de hoje vão me ajudar a viver o tempo de amanhã. Se há escassez de frutos hoje, também será escasso o cuidado e a coleta dos frutos de amanhã. Então, para que consigam viver o silêncio orante e o recolhimento, é preciso adquirir esse cuidado sobre como investir o meu tempo e investir sobre coisas essenciais e não desperdiçá-lo. Então, aqui já tem um grande ensinamento. O segundo ensinamento
é: tudo nessa vida tem sempre muita urgência, mas nada é mais urgente do que recolher-se com o Senhor. Porque é desse recolhimento que parte a ação, que parte a força, o entusiasmo para todas as outras coisas. Então, estão no trabalho manual, toca a hora da hora média, e eles param no meio do trabalho manual que estão fazendo e vão para a capela para fazer a oração. Termina a oração, retornam para o trabalho aonde parou. Interessante como é que nós somos regimentados da pressão, por conta da pressão de trabalho, por conta daquilo que o outro impõe sobre nós. Mas quantas vezes em família a gente já criou esse hábito, estabeleceu entre nós esse cuidado, né, de não fazer das exigências da casa, da exigência nossa, uma exigência imperativa sobre a outra pessoa, né? E às vezes é a esposa, é o esposo que pesa sobre o outro como uma voz de muitas exigências, né? E às vezes, quando toca, por exemplo, o sino no meio-dia, né? Alguns de nós têm a possibilidade, em algumas cidades do Brasil, a gente ainda tem o sino que toca no horário da oração, do meio-dia, às 6 horas da tarde. A gente parar aquilo que está fazendo, ou então nos virarmos para o filho que está falando e fala: espera um instante, ó, está tocando o sino, vamos aproveitar para a gente fazer o ângelo, vem cá com a mamãe. O anjo do Senhor anunciou a Maria, ela concebeu do Espírito Santo. E naquele momento a gente dá prioridade para aquilo e vai educando aos poucos, por exemplo, a nossa família a isso. Assim como podemos marcar mesmo horas no dia para pararmos, a liturgia já nos entrega as horas de oração durante o dia, né? 9 horas da manhã, meio-dia, 3 horas da tarde, o recolhimento até às 5h30 para a oração das vésperas, o recolhimento até antes das 9 da manhã para a oração das laudes, até antes das 9, né? E depois o recolhimento até, no máximo, em concomitância para o ofício das leituras, né, de horário, sem uma sobreposição de horário, preferencialmente, que não haja sobreposição para o ofício das leituras, ou então a hora noturna para o ofício das leituras, as completas antes de dormir. Então já existe, a liturgia já entregou para a gente esses tempos, mas a gente pode estabelecer outros segundo a nossa condição real, mas antes de estabelecermos tempo, é preciso estabelecermos essa sensibilidade diante do tempo, né? E daí o trabalho manual para na hora que toca o sino, eles vão, se recolhem em oração, depois quando termina, sem pressa, saem e voltam ao trabalho. Como isso nos ensina que o tempo inteiro do trabalho, a prioridade, e não apenas a prioridade, a predileção, ou seja, o que vem por primeiro enquanto disposição, é a oração. Ou seja, é o fruto dessa relação com Deus. O trabalho, ele está acontecendo dentro dessa dinâmica. De maneira que ele se torna não apenas expressão da minha oração, mas participação nela. Então, a um certo momento você não sabe mais se você parou a oração para trabalhar ou você parou de trabalhar para rezar. Normalmente a gente olha, eu parei de trabalhar para rezar um instante e voltei a trabalhar. Só que na compreensão dos monges, não. Se o Senhor me chamou para o diálogo. Então eu dei espaço à minha oração para trabalhar. Eu passei de um momento para o outro. A minha oração agora ela continua no exercício desse trabalho. E depois, esse exercício do trabalho, ele novamente cede espaço àquilo que é mais importante, o meu recolhimento silencioso com o meu Senhor, o meu recolhimento comunitário com o meu Senhor. E depois se retoma de novo o meu estar sozinho com o Senhor
agora na atividade de trabalho. Então, na verdade, para a vida monástica, o pano de fundo é a oração, é a intimidade com Deus. E sobre esse pano de fundo se estabelecem os outros tempos, como expressão desse tempo perene que não para. É o tempo continuativo. E a gente faz a leitura contrária, né? Eu estou trabalhando, eu paro para rezar, e agora, deixa eu acabar logo isso, eu volto para trabalhar, porque eu estou trabalhando, e trabalhar é uma coisa muito importante. Então, aprender com os monges essa sensibilidade nova é um segundo tesouro que eles nos oferecem. Porque quando falamos do silêncio e da oração, né, é difícil simplesmente dizer vamos introduzir mais silêncio, vamos introduzir mais oração e a coisa vai se resolver. Não, a gente precisa fazer essas duas passagens aí que a gente falou agora para vocês, que a gente está dividindo aqui. Essas duas passagens, elas precisam acontecer para que o silêncio e a oração sejam de fato dois tesouros na nossa vida, e isso dá para construir, né? Devagarzinho a gente consegue construir, sim. E uma terceira coisa que eu via no mosteiro, que admiro muito na vida dos monges trapistas, é a capacidade de serem disponíveis. Apesar de tudo isso, estão sempre disponíveis a acolher quem precisa de acolhimento. Então vamos ouvir o que esse nosso irmão São Rafael Anaís Baron escreve no seu diário espiritual próximo da sua morte, falando a respeito do texto de hoje, ou seja, aquele que acolhe a palavra de Deus e que o ama. Olha como o coração desse jovem monge foi aos poucos amando tão intensamente a Deus. É lógico que nós, que estamos verdadeiramente apaixonados por Deus, queiramos somente o que Ele quer. É bem verdade. Fora dos seus desejos, nada desejamos, e se desejássemos, era apenas o que é conforme a sua vontade. Se assim não fosse, a nossa vontade não estaria unida à sua de fato. Mas se estivermos verdadeiramente unidos por amor à sua vontade, não desejaremos nada que ele não deseje, não amaremos nada que ele não ame, e abandonados à sua vontade, ser-nos-á indiferente o que ele nos envia entre dores e sofrimentos, e onde nos colocar, por onde tiver que passarmos, e o ofício que tivermos que fazer. Tudo o que ele quiser de nós, ser-nos-á, não apenas indiferente, mas agradável. A indiferença aqui é na linha do que nos fala Santo Inácio, ou seja, não me rouba de mim, não me traz nenhum movimento de aflição das paixões. Esse é o sentido da indiferença. Não é indiferença de desprezo, como muitas vezes é interpretada e falada a indiferença na linguagem popular, né? Concluindo, não sei se me engano no que digo, submeto-me em tudo àquele que entende estas coisas. Digo somente o que sinto nesse momento. Na verdade, não desejo senão amá-lo, e entrego todo o resto em suas mãos, e procuro cumprir isso a cada dia. Faça-se a sua vontade, meu Senhor. Cada dia me sinto mais feliz no meu completo abandono nas suas mãos, porque começo e termino meu dia sabendo que sou teu. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de São Rafael, Baron e da Santíssima Mãe de Deus, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo.